Olá, meus amigos, tudo bom? Eu sou Maria Emília Voz, sou cientista política, formada pela Escola Superior de Guerra em 1996, a gloriosa turma Guararapes. Estamos no dia 5 de janeiro, são 11 horas e 30 minutos aqui 23 horas e 30 minutos aqui no Rio de Janeiro, chovendo. E eu quero começar a falar com vocês sobre lendo uma carta de um general Cardoso, que ele postou no Facebook, e eu quero ler para vocês, e depois de eu ler essa carta, a gente vai tecer alguns comentários. Ele postou no Facebook ontem. Então, vamos lá. Ele diz assim, ele começa a carta, entre aspas. Tenho lido textos que passaram a circular com a ideia de que existe uma linha demarcatória de dois pensamentos opostos exatamente entre todos os militares abaixo de generais. E estes, como se, uma vez promovido ao posto de general, a opinião de cada ex-coronel sobre a temática eleitoral e a posse do novo presidente tenha mudado diametralmente. Com base no que testemunhei durante os 50 anos de serviço ativo no Exército Brasileiro, posso afirmar que, na verdade, não é essa. Posso dizer também que vi muitas tentativas de nos dividir, pois é sabido, e a história comprova, que nossa união é a última barreira para o esfacelamento da democracia e, com ela, da liberdade do povo. Continua. Sei do inconformismo e frustração que nos aflige a muitos. Nesse momento de acontecimentos ainda turvos para a compreensão. Mas, se pudesse, pediria a cada um dos que postam textos com esse teor que pensem no grave desserviço ao país que estão a fazer os que compartilham as diretrizes da cartilha Lesa Pátria, destinadas a cindir o país, o povo e as instituições, que sustentam a nossa unidade como nação. General Cardoso. General Cardoso tem um histórico de GSI, algumas pessoas, enfim, é uma pessoa que teve uma importância muito grande para o Exército Brasileiro. Vocês ouviram o que ele falaram? De qualquer ação de dividir hoje as Forças Armadas é uma ação de lesa pátria. Então, eu vou conversar e vai ser, eu pretendo que seja uma das últimas vezes que eu venha trazer esse tema. Então, espero que vocês entendam o cenário que eu vou descortinar para vocês. Nós temos uma eleição que aconteceu, que é tudo que a gente está vindo dessa eleição, que a maioria da população brasileira não se satisfez com o resultado e tem questões em relação às anomalias das caixas douradas, de um candidato que veio, não poderia ter sido candidato e daria tudo para frente, nada do que ele fizer dali se sustenta. Então, houve essa ilegitimidade que foi atestada pelo Diário Oficial da Posse. Então, vamos prestar atenção. Nós estamos indignados. O presidente Bolsonaro criou todos os seus planos junto com a cúpula do alto comando, que aí vem ele, o vice que veio a candidato com ele, o GSI, o Ministério da Defesa, o comando do Estado-Maior, os três comandantes das três forças, chegou-se à conclusão de que deveriam tomar determinadas estratégias. Então, Maria Emília, por que eles não botaram o pé na porta? Por que o Bolsonaro não tomou uma atitude e não decretou artigos que já foram comentados aqui em outros vídeos? Por que ele não fez isso? Bom, a minha leitura, não estou dizendo que é verdade, a minha leitura, que, embora eu quisesse, tivesse a expectativa de um decreto, conversando e debatendo com outros, nós vislumbramos esse cenário que eu vou descortinar para vocês.
se o Jair decretasse, tivesse uma medida mais ostensiva, o que essa comunidade toda aí ia fazer? Ela ia decretar. Não, é golpe, é golpe, é golpe. Jair fez um golpe, a comunidade internacional, Jair fez um golpe. Mas ele podia, não era golpe, sim, mas teria um golpe. E aí chegou-se à conclusão que iam adotar outra estratégia. Essa estratégia eu já falei para vocês. Vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica. E aí o Jair se ausenta, ele não fugiu do país. Ele se ausentou do país, ele foi para os Estados Unidos, se ausenta, e ele se ausentando, ele não tem que fazer o protocolo do cargo, que é fazer um pronunciamento no último dia do seu governo e exonerar todos os candidatos, todos os ministros dele. E por que ele não fez isso? Porque se ele tivesse feito isso, se ele ficasse aqui, ele não estar na posse, iam cair em cima dele, né? Iam desconstruir que ele é isso, que ele é aquilo, que ele não fez a posse, que ele não cumpriu, que ele não deu a faixa. Ele teria que se posicionar, falar o discurso que o vice dele colocou, o Mourão, e aí ia trair para ele o que vocês estão fazendo com o Mourão, e ele teria que exonerar todos eles. Então, para quem não entende o processo, porque as pessoas achavam que, olha só, a falta de conhecimento das pessoas, achavam que os ministros dele iam continuar. Tem gente que achava que os ministros iam continuar e que o Mourão, quando exonerou, não poderia ter exonerado. Então, as pessoas não entendem que o GSI teve que sair no dia 31, que todos os ministros, Paulo Guedes, todos eles tiveram que sair no dia 31 e, para eles saírem, tiveram que ser exonerados. Olha só, a maioria das pessoas achavam que ele não poderia ter exonerado, que ele fez uma traição. Então, traição foi ele exonerar e fazer o protocolo do cargo. Então, se ele tivesse ficado aqui, ele teria que ter feito o discurso do Mourão. Ele teria que ter exonerado as pessoas. E ele não fez. Ele se protegeu. Ele protegeu o presidente, ele protegeu o Bolsonaro, ele protegeu a liderança, ele protegeu o teu líder, essa grande liderança que significa o Bolsonaro. Por quê? Ele ficando aqui, ele ia perder grande capital político. O que estão desconstruindo na fala do Mourão, iam desconstruir ele. Iam destruir o Bolsonaro, porque ele não ia passar a faixa. E a mentira contada tantas vezes, ela passa a ser verdade. Então, o que acontece? Ele se afastou, Mourão foi fazer um pronunciamento. Antes do pronunciamento dele, veio uma pessoa que, provavelmente por ingenuidade, antecipou que Mourão ia trair. Mourão vai trair, Mourão vai trair, Mourão vai trair. Se o Mourão fizesse ali, decretasse uma medida mais ostensiva, iam dizer que ele traiu e fez um golpe militar. Deu um golpe. Criou um decretado de estado de defesa, fez uma outra intervenção, ele deu um golpe. Ele traiu, não era isso que o Bolsonaro queria. Aí ele repete o mesmo discurso do Bolsonaro, ele traiu o Bolsonaro, porque ele tinha que ter dado um golpe. Eu quero saber no que ele traiu. Se ele traiu porque ele não deu um golpe militar, que as pessoas achavam que o Jair ia dar, ou se ele traiu porque ele repetiu o discurso do Bolsonaro. Então, eu estou dizendo para você, Bolsonaro se afasta, Mourão faz a parte de frente, né? Exonera, faz o discurso, atrai para cima dele o que quer que seja, exonera todo mundo e segue a festa. E aí o que aconteceu? Com essa estratégia, e de acordo com todos os militares, o que acontece? Você pode realizar todo o mal que esse governo está disposto a fazer com você. Hoje, no 5º dia, você já sabe que vai passar uma PEC aí, que tinha 25 anos, a PEC, para você não poder demitir mais seu funcionário, só por justa causa. Mas eu estou com meu emprego garantido. Não, você vai perder seu emprego, porque ou você pede demissão, ou vai justa causa. O empregador, de repente, fecha aquela empresa e abre outra. E você não tem garantia nenhuma. E sabe o que ele vai fazer? Ele não vai mais contratar empregado.
Ele vai fazer CNPJ, prestação de serviço, que você não vai ter direito ao teu 13º, você não vai ter direito a fundo de garantia, você não vai ter direito a seguro-desemprego. E se você for demitido e o empregador conseguir te demitir por justa causa, você não vai ter direito a mexer no teu fundo de garantia. O teu fundo de garantia vai acabar. Então, essas falácias, mas não vai ser bom porque eu vou garantir meu emprego, ele vai poder me demitir. Não, você vai perder seu emprego. Outra coisa que ele fez, e outras medidas que ele faz da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Se você não pagar o teu IPVA, você vai ter a tua carteira de habilitação cancelada por 1 ano. E parece que isso vai estender até qualquer dívida no teu CPF. Então, se por acaso você está num momento difícil na tua vida, que você está, até às vezes por displicência, tem uma conta que esqueceu de pagar, e aí entrou no SPC, você perde a tua carteira. Você perde a carteira de motorista. Eu não sei se é só para o IPVA ou se é para todas as outras, para forçar você a pagar as suas dívidas. Então, você perde o quê? A tua carteira de habilitação. Isso é o quê, meu povo? Como é que chama isso? Aí você vê os ministérios, que agora tem uma, que é até aqui do Rio de Janeiro, que viu que ela está envolvida com outros segmentos da sociedade, né? E aí está vendo o grande cenário que é o ministério dele. E se isso não acontecesse, você jamais saberia. Então, o que está acontecendo hoje, Jair Bolsonaro estaria talvez, ganhando capital político. Por quê? Esse pessoal, o isentão, que era o grande problema que tem no Brasil, que 30% à direita, 30% à esquerda, 30% isentão, e os 10% nem funcionam. Mas esses 30% que são os isentões, eles tendem a ir para a esquerda. Eu não gosto do Jair porque o Jair fala palavrão, aí eu vou votar no Molusco. Então, essas pessoas que votaram no Jair porque ele não gosta de mulher, porque ele é racista, porque ele é isso, porque ele é aquilo, estão falando, poxa, eu caí numa esparrela. Então, para acontecer isso, precisou que o Jair se retirasse, porque aí ele não deu golpe nenhum. Ele não deu nenhum golpe. Os militares não deram nenhum golpe. Foi um processo democrático. Ilegítimo por causa da semente de que ele não poderia ser candidato, mas foi o processo democrático. E aí, o que aconteceu agora? O que aconteceu? Acontece que, na medida que, como a carta desse general, eles dividem as Forças Armadas, eles estão desconstruindo o mito. Até o Carlos Bolsonaro colocou numa entrevista que o problema seriam até os influenciadores sujos, e que ele não ia entrar em detalhes para não ser mal interpretado. Mas existem pessoas que estão fazendo um desserviço, como esse general falou, ao país. Porque quando você divide as Forças Armadas, você enfraquece a nação. Quando você diz que tem generais de melancias, você enfraquece a nação. Eu fico aqui e vou até o final dizendo que Jair Bolsonaro ainda vai voltar a esse país, agradecer aos generais e agradecer ao Mourão. Porque você não está conseguindo entender o plano, você não está conseguindo entender a estratégia. Então, o que aconteceu? Olha o que está acontecendo. Uma enxurrada de informações, é todo dia, toda hora, falando dos militares, e você não está olhando para o governo. E as coisas. E olha o método. Lembra do financeiro, ou mesmo quando no governo Lula, quando ele queria passar uma medida, eles faziam o último capítulo da novela? É a mesma coisa. Eles estão passando as coisas e você está aqui discutindo que os generais não estão com a gente. Agora, presta atenção que iam sair do QG, dizendo que o pessoal estava tirando todo mundo do QG, né? Eles estão lá com pallet, arrumando lugar para você ir lá para Brasília, se acampar lá em frente ao QG. E aí eles estão fazendo porque eles querem. Criatura, não é porque eles querem. Porque os militares são sustentados em disciplina e hierarquia. Eles só estão fazendo aquilo lá porque o chefe lá do QG, o comandante do QG, falou para fazer. Porque se o general não quisesse, não faria. Então, de onde que você tira isso? Aonde que os generais traíram? Aonde que está escrito que foi só o Garnier da Marinha que se posicionou? Uma mentira contada tantas vezes, ela passa a ser verdade. Põe na tua cabeça, os militares vão te apoiar. Os militares estão conosco. Somente os militares estão conosco. E as pessoas que estão nos dividindo
estão caindo talvez numa má interpretação do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho era um homem inteligente, eu já falei várias vezes disso, mas ele falava dos militares e muitas vezes ele desconstruiu os militares, e eu falo até que numa estratégia inteligente de eu te acuso de uma coisa para você se defender e eu sei como você pensa. E aí agora, o que está acontecendo? As pessoas estão falando, tá vendo? Olavo de Carvalho tinha razão. Tá vendo? Olavo de Carvalho tinha razão. Então, se Olavo de Carvalho tem razão em relação aos militares, você está dizendo que o nosso querido o Jair Bolsonaro, ele não tem liderança e ele não tem pulso para se fazer obedecer. Olha só o que você está desconstruindo. Eu estou desconstruindo o Bolsonaro, estou desconstruindo o mito. Olha, ele é um cara que só tem garganta, não fala nada, ele não tem pulso. Você está acreditando nisso. Quando você mantém esse discurso, você está dizendo exatamente isso. Ele não tem liderança, ele não se faz obedecer. Essas forças armadas aí, que dizem, que fazem, que acontece, que defendem o povo, é tudo melancia. Olha, nós passamos 4 anos valorizando os militares, e eles estão mostrando para você que estão apoiando os movimentos. Ontem, o ministro da Defesa se posicionou a ponto do ministro da Justiça falar que vai trazer soldado de outro país para vir aqui. Então, não caia nessa falácia. Veja a cara, eu vou ler aqui de novo o trecho do general. Aqui, ó, posso afirmar que, na verdade, a verdade não é essa. Posso dizer que vi muitas tentativas de nos dividir, pois é sabida, a história comprova que a nossa união é a última barreira para o esfacelamento da democracia. Não caia nessa, porque enquanto eles desconstroem os militares, eles estão criando um outro mito, o Olavo de Carvalho. Eles estão criando. Então, quem está fazendo um desserviço contra nós são essas pessoas que, imagino que bem intencionadas, que estão desconstruindo a nosso baluarte, que são as Forças Armadas. E vai fazer o quê? Você não vai para Brasília, você não vai fazer o que tem que fazer, você não vai fazer o dever de casa, porque você não tem certeza se as suas Forças Armadas vão estar com você. As Forças Armadas vão defender os nossos valores. Elas não agora, porque é um governo de esquerda, que elas vão obedecer a eles. Elas vão defender sempre a população, a integridade territorial. Então, não caia nessa. E por que eu estou falando isso? Porque existem mensagens subliminares dadas pelo nosso líder. Nós somos muito jovens em organização democrática, nós somos uma direita sufocada há décadas por essa esquerda, nos desconstruindo, não nos deixando falar de política. Eles são organizados, bem treinados, são pequenos, mas estão bem organizados. Então, dentro aqui, estão usando pessoas do nosso núcleo para fazer com que a gente desacredite das forças. Eu duvido que tenha um militar da ativa, tem um vídeo aí rolando, de um cara dizendo que é PQD, que é da caserna. Duvido, porque militar da ativa não pode falar, está no regulamento. Esse regulamento, ele repercute para todas as outras forças auxiliares. Não podem dar entrevista. Ele jamais falaria, ele pode ser da reserva. Mas presta atenção, não vamos cair nessa narrativa. Não vá desconstruir. Se você desconstruir os militares, você está desconstruindo a nossa segurança, porque ele é o povo armado. Ele é o nosso poder bélico. Nós somos a ação e o poder bélico são as Forças Armadas. E nós dois sustentamos essa liderança chamada Bolsonaro. Então, se você cair nessa narrativa, que é cruel, como o general falou, você está destruindo as nossas chances de poder reverter esse quadro. O que a gente precisa fazer? A gente precisa lembrar de algo que aconteceu há uma década atrás. A gente precisa ver que, por conta de 20 centavos, o movimento que nós podemos fazer. Todo o poder emana do povo e cabe a nós tomarmos o poder de volta. E se eleições não se ganha, se eleições se toma, é isso que a gente vai fazer. Nós aprendemos, afinal, foi uma figura ilustre que nos ensinou sobre isso. E é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos nos mobilizar. O que é nos mobilizar? Eu falei passado no plano de mobilização. O que é nos mobilizar? O que é mobilização? Né? A gente vai falar em transporte, a gente vai falar
em segurança alimentar, a gente vai falar em ações, em atitudes, o que você pode colaborar. Eu tenho uma pessoa conhecida que vai fechar o seu comércio em protesto. Ah, mas vai deixar de ganhar? Vai, mas é a parte dela. É o que cada um pode fazer. Jair já falou várias vezes, não é que as Forças Armadas vai fazer por você, ela vai te dar segurança, vai te garantir a tua atitude. Não é o que o Jair vai fazer por você, mas o que você agora, nesse momento, a gente precisa de vocês. Nós precisamos de nós, de irmos lá para Brasília, sabendo que as Forças Armadas estão armando os pallets para nos receber, nos dando legalidade, porque está na Constituição nosso direito de nos manifestarmos. E eles já falaram isso, que é a Constituição, que não vão impedir a gente de se manifestar. Então, vamos tomar o nosso poder, porque foi tirado das nossas mãos. Vamos fazer esse contra-golpe. É isso que a gente precisa fazer. Precisamos estar em Brasília, com a certeza de que essas Forças Armadas que obedecem ao seu generalato, não vai de acreditar que vai um coronel ou um capitão sozinho, não. Foi esse o projeto, deixar eles de bunda de fora, porque agora eles estão mostrando quem são os ministros dele, quais são as medidas que eles querem tomar, fazer uma secretaria para controlar as redes sociais, para controlar tudo, até o nosso WhatsApp. Está ali, está limpo. Eles se mostraram ao ministro da Economia dele. O que estão fazendo? Então, agora que ficou às claras, que eles se mostraram, já deu tempo suficiente, agora você vai lá e você sabe para quem lutar. Não será somos nós, esse capital político que nós somos, preservados pela ausência, pela retirada do Bolsonaro, e agora a gente está nas nossas mãos. Agora a gente está também agregando aqueles que estão vendo que caíram numa cilada, que estão vendo, como uma determinada jornalista, que as ações dela na Petrobras vão despencar, que nós perdemos quase 50 bi aqui nas operações da Bolsa, desde que foi dado a ele a eleição. Então, agora que você caiu a ficha, que esses Faria Lula estão vendo que, embora ganhe muito dinheiro em operações de lavagem, né, de lavanderia dentro de mercado, estão vendo que muita gente vai vazar, que quebrar o mercado, quer dizer, você pode criar uma situação em que estresse tanto o nosso mercado financeiro que empresas vão embora, investimentos vão sair. Então, essas pessoas aderiram a gente, não vão ser só nós, tem pessoas que caíram na real, que votaram no Molusco, que estão falando, cara, fiz uma bobagem. Agora, mas precisou que isso acontecesse, porque agora não será um golpe do Bolsonaro, não será um golpe militar, será uma revolução feita por nós. Agora nós precisamos tomar o poder. E muita gente não está indo porque estão desconstruindo as Forças Armadas. Então, o que você tem que fazer? Tem que parar tudo. Não é parar a estrada, que deixe nas garagens. Não é, sabe? E vá para Brasília. É uma guerra. E essa guerra a gente está vendo como? Guerra de informações. Toda hora vem um decreto, toda hora vem uma coisa. Ah, você não pode clicar nesse link. Não, porque esse é fake. Clica no outro. O outro é que é fake. Que é live do governo errada. Sabe? Te derivando aos erros. Aí vem uma pauta inteira falando do Carlos Bolsonaro, como eu li ontem, e no final não é um comentário dele. A jornalista, a comentarista tal, interpretou que foi isso que ele disse, ele não disse nada disso. O que ele falou foi, inclusive, dos influenciadores que estão fazendo de serviço. E a gente está vendo aqui na fala do general. Então, para acalmar vocês, para vocês terem consciência de o que vocês querem fazer, o que a gente precisa fazer, a gente precisa ir para Brasília. A gente precisa resgatar o nosso poder, porque o poder é nosso. E nós precisamos ir para lá, tomar uma atitude, sabe? E agir. É isso que a gente precisa fazer. Tomar o nosso poder. É isso que a gente precisa fazer. E não adianta olhando para as forças, não adianta você ficar falando do Mourão, não adianta você ficar falando dos generais. Olha para quem você tem que falar, olha para quem você tem que ver, porque enquanto você está batendo cabeça falando generais, batendo cabeça falando Mourão, está passando as medidas e você não está prestando atenção. Olha para quem tem que olhar. Esquece isso. Nós não estamos divididos.
Isso é um desserviço à nação. Isso é crime, como disse o general, crime de lesa pátria que vocês estão fazendo. Porque isso vai respingar na população, isso vai destruir o Jair. Então, por favor, põe os pés no chão. Olha, eu não quero que desconecte dessas pessoas, apague todo e qualquer comentário que esteja falando fora contra os militares. Fecha os olhos e vai para Brasília, confie, se manifesta. E só tem essa chance. A gente já tem agora. É o momento que a gente tem. Por favor, o projeto é esse: expor eles, expor todo o dano que eles podem fazer a gente e a gente poder agir e resgatar, tomar nós, o povo, tomar o nosso poder de volta. É isso. Eu sou Maria Emília Voz, cientista político, formada pela Escola Superior de Guerra. Vocês façam seus comentários, compartilhem, mas se inscrevam no canal, porque tem muita gente assistindo, tem mais visualizações do que o número de inscritos. Então, você ajuda, porque quanto mais você repercute, mais pessoas você está ajudando para passar essa informação. Confiem nas Forças Armadas. Quem destrói as Forças Armadas, quem sempre destruiu as Forças Armadas, quem sempre falou mal das Forças Armadas e quem destruiu as Forças Armadas para você sempre foi a esquerda. Você está fazendo o discurso da esquerda. Não pare com isso, pelo amor de Deus. É a nossa última chance. A gente tem que vencer isso. É guerra. E os militares estão com a gente. E o Bolsonaro está com a gente. Por favor, vamos para Brasília, vamos lutar. E você começa a não cair nessas narrativas. Você começa desconstruindo esse maligno, porque essa é uma guerra do bem contra o mal. Se você não pode ir, reza. Se você não pode ir a Brasília, vai no seu QG. Vamos lá, eu vou estar lá com vocês aqui no Rio de Janeiro. Eu vou estar lá explicando, falando com vocês. Eu sou aberta, eu falo com qualquer um. Vamos lá, eu estou lá direto. É a nossa parte, é o que a gente pode fazer pelo país. Vamos lutar, as Forças Armadas estão com a gente. Pare de olhar para os militares, pare de olhar para o Mourão, olhe para quem assumiu, olhe o que eles estão fazendo. Porque enquanto você está discutindo, falando de generais, está passando a boiada, está passando as PECs, e você não está vendo. Fique com Deus, nos vemos no QG, nos vemos no próximo vídeo.